Vamos ver. Acho que há dois aspectos importantes a considerar na resposta a essa pergunta. É um aspecto, sobretudo, mais de natureza cultural, que tem a ver com as pessoas, com o espírito com que as pessoas encaram o empreendedorismo, no sentido de tentarem ganhar o controle da sua vida, ter o destino nas suas mãos. Esse é um aspecto. O outro aspecto também ver como é que o país e, sobretudo, as políticas públicas têm contribuído para apoiar e estimular essas características culturais que se têm que desenvolver nas pessoas. Começando pela parte humana, eu recordo-me em 1997, quando eu tive a ousadia de criar uma empresa com colegas meus no Instituto Superior Técnico. Como deve imaginar, chamaram-me tudo e mais alguma coisa. A ignorância, até a hostilidade institucional, até política, era absolutamente avassaladora. Portanto, uma pessoa que nessa altura, sobretudo no ambiente universitário, que ousasse pensar desenvolver um projeto empresarial e ter a coragem de o fazer, tinha que ter muita coragem e uma envergadura muito grande, arcabouço muito grande para o fazer. E isso mudou. Mudou, obviamente, para melhor. Hoje, na universidade, em particular, fala-se do empreendedorismo de uma maneira aberta, procura-se estimular o empreendedorismo. Se calhar podia e devia-se fazer ainda muito mais do que é feito, mas claramente essas limitações, esses entraves, esses obstáculos a que a universidade fosse um centro de estímulo ao empreendedorismo e de apoio ao empreendedorismo mudou, ainda bem que mudou, e tem que se continuar. Do ponto de vista das políticas de apoio, a mais importante, naturalmente, é o financiamento. Como é que se financiam este tipo de projetos? E aí, enfim, sendo sempre difícil olhar para trás e julgar. Se nós olharmos nos últimos, talvez 15 anos, ao longo deste tempo, houve talvez várias vagas de apoio, sobretudo público, apoio ao empreendedorismo, em que naturalmente houve recursos financeiros disponíveis para isso. O problema é que, se nós fizermos friamente uma análise do que é que ficou, que impacto é que foi criado no nosso país, não vemos nada, ou muito pouco, não é? Eu diria mesmo absolutamente nada. Naturalmente, a mim, enfim, na missão que tenho agora na Portugal Ventures, é isso que me preocupa. E é preciso perceber, há um conjunto de questões que é preciso perceber e ter a coragem de assumir para, na minha opinião, obviamente, poder desenvolver políticas públicas que sejam adequadas ao apoio do empreendedorismo de base tecnológica. Eu aproveito só fazer aqui um parênteses, que me vou focar neste aspecto do empreendedorismo, base tecnológica. Não é o único, existem muitas outras formas de empreendedorismo. Aliás, eu pessoalmente, se me perguntarem para mim qual é a melhor definição de empreendedor, é aquela pessoa que procura todos os dias fazer mais e melhor, no que quer que seja que faça na vida. Eu posso ser um colaborador de uma empresa toda a vida, posso ser funcionário público, posso fazer o que quiser na vida, posso me dedicar a questões de natureza social, etc. Tudo isso são espaços em que a característica empreendedora das pessoas se deve exprimir e se deve desenvolver e valorizar. E para o caracterizar é isso mesmo,
a pessoa que todos os dias procura fazer mais e melhor. Aliás, isso faz-me lembrar uma coisa há muitos anos atrás, já não sei precisar exatamente quando, mas ainda na minha vida académica, numa conferência, era normal as grandes empresas da área da microeletrónica terem pequenos espaços para estar em contacto com, sobretudo, os alunos, que são as pessoas que iam a essas conferências, e os professores. E lembro da Philips, na altura, ter um pequeno stand com um grande cartaz que dizia isto. Eu vou dizer em inglês e depois traduzo para português. The future belongs to the discontent. O futuro pertence aos descontentes, mas não é dos descontentes infelizes, de maneira nenhuma. É o descontentamento no sentido da pessoa se sentir sempre disponível para fazer mais e para fazer melhor. E eu acredito nisso piamente. E essa é uma das características fundamentais para se competir no mundo. É uma das características que nós procuramos nas pessoas em que nós investimos, nos projetos de startups de base tecnológica em que investimos. Portanto, fazendo esta ressalva, eu vou focar na questão do empreendedorismo de base tecnológica. Não é fator de sucesso de qualquer política pública de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica as startups que se criam e em que se investem. Não é. É fator de sucesso o impacto que essas startups de base tecnológica podem ter no país, na economia, e naturalmente, percebendo isso, é preciso perceber que condições é que devem ser criadas para o conseguir. Se nós olharmos para o passado, em que se falou muito em empreendedorismo e que havia grandes momentos de euforia sobre o apoio às startups, e depois a gente olha e vê e não ficou cá nada, e tenta perceber o que é que se passou, e é fácil de compreender, é que não se apoia o desenvolvimento do empreendedorismo de base tecnológica com o objetivo de criar fatores de impacto sustentáveis e duradouros, fazendo, como eu costumo dizer, pulverizando investimentos em startups. Isso é o mais fácil de tudo. Aliás, investir é muito fácil. Eu, para investir, basta assinar um cheque. E se eu se eu entender que o sucesso dessa política é dizer que investe em não sei quantas startups, é muito fácil. É passar um cheque a cada um, até podemos ter aí uma fila de jovens à porta e criar startups. O problema é que se isso for feito sem se perceber qual é o propósito que se procura atingir, depois isso é um cemitério, obviamente. E porquê é que é um cemitério? Porque em lado nenhum do mundo se criam startups que tenham verdadeiramente impacto económico, impacto social, do ponto de vista da capacidade de geração de emprego, sobretudo emprego altamente qualificado, sem perceber três coisas fundamentais, muito simples, mas fundamentais. A primeira é aquilo que eu chamo o perfil de capital de uma startup. Um pequeno parênteses, eu na minha vida de empreendedor levantei 25 milhões de euros de capital de risco. 25 milhões. E nem era sequer uma empresa particularmente exigente do ponto de vista de necessidades de capital. Não era capital intensive. 25 milhões de euros. E isso é o que nós vemos acontecer todos os dias no mundo. Empresas que ninguém ouviu falar, coisas muito simples, e que têm capacidade de levantar milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, às vezes muito mais do que isso. Portanto, há o perfil de capital. E o que é isto do perfil de capital? É muito simples. Uma empresa começa com relativamente pouco dinheiro, não precisa de mais. Por hipótese, só para exemplificar, vamos imaginar €500 mil. E esses €500 mil dão para 2 anos. Para a pessoa desenvolver um protótipo, validar um protótipo ou um conceito tecnológico, desenvolver e afinar o seu plano de negócios, tudo isso, obviamente, no mundo, é o que é necessário. 2 anos,
meio milhão de euros. Acaba o meio milhão de euros, a empresa fica sem dinheiro e admitindo que tem as características necessárias para continuar, precisa de mais capital. E então a seguir vem a segunda fase e são, em vez de meio milhão, vamos imaginar 3 a 5 milhões de euros. E aí a empresa começa-se a desenvolver organicamente, começa a ter a sua capacidade comercial, começa a produzir ou a vender serviços ou produto ou o que for, começa a estar no mundo e isso tem que ser feito de uma forma muito, muito acelerada. Por uma razão simples, não estamos sozinhos no mundo e, portanto, se pararmos ou se andarmos mais devagar do que os outros andam, irremediavelmente ficamos para trás. E, portanto, isso são 3 a 5 milhões de euros e são mais 2 a 3 anos. E depois a empresa não para, tem que continuar a desenvolver-se, a crescer rapidamente, o mais rapidamente possível e precisa de mais capital para isso. Portanto, isto é o perfil de capital. De uma maneira muito simplificada, é 3 graus, meio milhão, 5 milhões e depois 10 milhões assim. Associado a este perfil de capital há um perfil de risco. No início, o perfil é quase infinito, é esmagador, e depois, à medida que a empresa se desenvolve e progride no seu ciclo de vida, naturalmente o fator de risco, a percepção de risco, vai diminuir. E depois há o perfil de valor, que começa em zero, no início não vale nada, e se obviamente correr tudo bem, pode criar e gerar um valor imenso. Porquê é que é importante perceber isto? É que, do ponto de vista do investidor, o importante, naturalmente, é capturar o valor máximo da empresa. Mas para capturar o valor máximo da empresa, eu tenho que ter capital, não eu, mas a empresa tem que ter capacidade de aceder a capital que lhe permita essa criação máxima de valor. E, portanto, se a empresa só aceder àquilo que se chama capital semente, o valor é zero. Se tiver um bocadinho mais, o valor, se calhar, um bocadinho mais do que zero, mas continua a ser muito, muito pequeno, só naturalmente tendo o capital que é necessário, e depende de empresa para empresa, é que ela pode criar o mais valor, que tem o potencial de criar. Mas o mais importante do que isto é que o propósito de todas estas políticas deve ser exatamente criar estas empresas que cheguem ao topo do mundo. E eu costumo dar, para que as pessoas percebam o que é que isto quer dizer, eu costumo usar números. Os números são o que são, mas ajudam. Imaginemos que a ambição do nosso país era nos próximos 10 anos, 15 anos, porque estas coisas precisam de tempo, criar 100 ou 150 empresas destas de base tecnológica, capazes genuinamente de serem empresas conhecidas, competitivas no mundo, com massa crítica suficiente. Vamos imaginar que cada uma dessas empresas fatura em média 10 milhões de euros por ano e, portanto, quando eu começo a fazer as continhas de multiplicar 10 milhões vezes 100 ou 150, enfim, aquilo que quisermos, nós estamos a falar de 1.000 milhões de euros, 1.500 milhões de euros de volume de negócio agregado. E só quando se atingirem valores desta escala é que o impacto económico desta realidade do nosso país se começa a fazer sentir. Tudo o que seja menos do que isto não interessa para nada. Mais do que o impacto económico diretamente no PIB é o impacto económico na nossa balança comercial. Porque estas empresas são empresas que, por definição, são empresas que têm mercados globais. O mercado nacional pode existir, mas é absolutamente irrelevante. E, portanto, quer dizer que todo este volume agregado de negócios que estas empresas podem gerar podem representar um elemento decisivo no crescimento da nossa balança comercial, na componente de exportações e, sobretudo, na velocidade em que esse crescimento é feito. Mais uma vez, porquê? Porque são empresas que, por definição, têm que atacar mercados muito dinâmicos, não são normalmente mercados estagnáveis, em forte crescimento do mundo e podem, ao trabalharem e competirem nesses mercados, podem naturalmente trazer para Portugal as características de dinamismo e de rápido crescimento que esses mercados têm. Portanto, este é que deve ser o propósito. E, para além de tudo isto, há uma outra característica que eu pessoalmente também considero importante, é que
o tipo de empresas em que se deve procurar apostar e se deve procurar apoiar são empresas que a prazo, mais uma vez num prazo alargado, nunca menos 10, 20 anos, são empresas que podem ajudar a começar a mudar o paradigma daquilo que que são as características económicas e empresariais do nosso país. Não há, obviamente, nada de mal com aquilo que temos, e temos também coisas extraordinárias, mas há que reconhecer que os setores industriais que hoje fazem parte da nossa economia são setores relativamente tradicionais, com relativamente baixa incorporação tecnológica, e são mercados, enfim, que crescem, mas crescem modestamente. Se nós quisermos passar dessa realidade para uma outra fortemente assente no conhecimento, aquilo que toda a gente fala, mas se calhar poucas pessoas percebem que é a economia do conhecimento, alicerçada em bases científicas e tecnológicas fortes, isso poderá levar e deverá levar a mudar o paradigma da nossa economia. E é por tudo isto que o apoio ao empreendedorismo de base tecnológica é absolutamente fundamental, que deve ser pensado e executado num período de tempo muito alargado, porque obviamente os resultados não se obtêm do dia para o outro, e é também por tudo isto que é preciso pensar quais são os recursos necessários para o conseguir. E, portanto, se pensarmos desta forma, a criação de startups não é o fim, mas é o meio que eu tenho que usar para atingir o fim. E, infelizmente, isto não é percebido. Nos últimos 15, 20 anos ninguém percebeu isto e, portanto, as políticas não foram desenvolvidas e os recursos necessários para implementar essas políticas não foram definidos em função do verdadeiro propósito de porque é que essa política deve ser desenvolvida e não ficou cá nada. Nós temos procurado chamar a atenção para isso, temos procurado, enfim, mas vale o que vale, mas naturalmente é uma coisa que a mim me preocupa muito. Preocupa muito, sobretudo, porque não vejo ainda no meu país, em Portugal, as condições e, sobretudo, os recursos financeiros necessários para apoiar toda esta trajetória. Dou-lhe um pequeno exemplo. Ouve-se falar muito nos business angels, obviamente são elementos muito importantes em qualquer ecossistema de empreendedorismo de base tecnológica, tem recursos financeiros modestos, é assim mesmo, os investimentos que fazem são relativamente pequenos, umas dezenas, uma centena, duas, um pouco mais do que isso, de milhares de euros, mas obviamente por aquilo que eu disse sabe-se que isto não se constroem campeões do mundo. E, portanto, se as empresas em que esses business angels investem não tiverem condições para aceder a volumes de capital significativamente maiores do que aqueles que os business angels podem aportar, vai morrer tudo. Eu espero que isto venha a ser percebido e que no âmbito do novo programa Quadro Portugal 2020, em que nós agora começamos, que venham a ser desenhados e implementados mecanismos e instrumentos de apoio financeiro que sejam verdadeiramente compatíveis com as necessidades de capital que as startups de base tecnológica necessitam.